Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez ao redor da palavra do Senhor nosso Deus, ao redor do nome do Senhor nosso Deus, para meditarmos nesta bendita palavra que é alimento para a nossa alma e orientação para a nossa vida. Como eu havia prometido, nós vamos hoje fazer um estudo sobre a palavra santo, a palavra santíssimo, a palavra santo, santo, santo e o santo dos santos e sede santos, porque eu sou santo. Bastante coisa, mas elas são interligadas. Será um estudo sintetizado. Eu pretendo fazer mais à frente um estudo bem longo, para aqueles que realmente desejarem se aprofundar nesse assunto. Muito bem, palavra santo. Nós ouvimos tanto a palavra santo em todos os cantos, em todos os momentos, mas nós entendemos, sabemos qual é o significado da palavra santo. A palavra santo vem do hebraico kadosh. Kadosh e significa separado. Separado como? Separado em que sentido? Significa separado do mundo, separado dos conceitos do mundo, separado das práticas do mundo. E no nosso caso, a palavra santo não significa somente o separado. Significa que agora, além de estarmos afastados disso, nós estamos o quê? Juntos ao Senhor, ligados ao Senhor. Se antes tínhamos na nossa vida o padrão do mundo, agora nós somos separados, tirados do mundo e separados para termos na nossa vida o padrão de Deus. O padrão de Deus. Então esse é o sentido da palavra santo. Separado. Em última análise, tirado do mundo e feito povo de Deus. Igreja de Cristo. Vamos meditar um pouco na palavra. Queridos, a palavra do Senhor nosso Deus diz que Deus, Ele é santo, santo, santo. Mas vamos começar só pela palavra santo. Está escrito no Salmo de número 99, versículo 5 e versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Isto significa que Deus ele é totalmente separado do mundo nas suas qualidades, porque Ele é santo, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Podemos colocar tudo aqui, tudo coisas que o mundo em si não é. Deus é santo, o Filho é santo. Está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, no versículo de número 26, está escrito assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vejam, além de ser santo, aqui está especificado, ele é separado dos pecadores e é mais sublime do que os céus. E o Espírito Santo? Lógico, o Espírito Santo nós não precisamos nem entrar em detalhe, porque o nome já diz, Espírito Santo. Muito bom. Primeira coisa, palavra santo. Segunda coisa, a palavra santíssimo. Na palavra santíssimo nós vamos abordar dois detalhes. O primeiro, santíssimo no sentido da pessoa que daquele que no qual há uma total ausência de pecado. 100% apartado do pecado. E isso se aplica em primeiro lugar a Deus. OK? A figura de Cristo no Antigo Testamento, uma das principais, era o Cordeiro Pascal. Por isso que Cristo é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, nos sacrifícios, ele era morto para
com o seu sangue cobrir os nossos pecados. Ok? Muito bem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus, enviado pelo próprio Pai. Mas o Cordeiro nos sacrifícios todos do Antigo Testamento, ele, também o Cordeiro Pascal, ele não podia ter nenhuma mancha. Nenhuma mancha. Porque a mancha, imagine uma parede totalmente branca, totalmente límpida, e você vai lá e faz uma mancha. Aquela mancha fica gritante. Todos vão ver aquela mancha. Então, simbolicamente, como em Cristo não houve nenhum pecado, aqueles cordeiros, eles deveriam ser sem mancha. Segundo, deveriam ser perfeitos. Quer dizer, sem nenhum, não poderia ser manco, não poderia ter um defeito físico qualquer que fosse. Também simboliza aí a perfeição de Cristo. De Cristo. Amados, um parênteses aqui. Quando nós falamos ter sem defeito, quero me referir a uma coisa muito específica, a lepra. A lepra era uma doença que espiritualmente significa a presença do pecado na pessoa. Em última análise, a lepra ela é o apodrecimento da carne. Como o pecado é o apodrecimento do nosso coração, é o apodrecimento da nossa vida, é o apodrecimento da nossa alma. Então, o primeiro sentido de santíssimo, ter uma total ausência do pecado. O Senhor Jesus Cristo era santíssimo. Deus, o Pai e o Espírito Santo são santíssimos. Ok, muito bem. O segundo sentido de santíssimo, quando eles construíram o templo, primeiro o tabernáculo, depois o templo em si, ele tinha dois lugares. O lugar santo e o lugar santíssimo, que era especialmente santo, ou que eles chamavam de o Santo dos Santos. Uma rápida explicação. O lugar santo tinha três coisas. Tinha o candelabro com as lâmpadas acesas, que significava o Espírito Santo. Ele tinha a mesa dos pães da proposição, que significava duas coisas: a oferta do homem a Deus e também a presença do pão, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. E o terceiro, ele tinha o altar do incensário, onde eles queimavam o incenso. Na Bíblia, na palavra de Deus, o incenso significa a oração dos santos. A oração dos santos que sobe até a presença de Deus. Ao lado desse lugar santo, existia um outro lugar separado, que era chamado de Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. E ali só havia um objeto, a arca do concerto que Deus mandou Moisés fazer, colocando dentro dela a vara de Arão, o maná, um pote com maná e as tábuas da lei. E sobre ela haviam dois querubins com as asas estendidas, e veja como aquele era o lugar principal. Ali Deus manifestava a sua glória. Ali Deus disse assim: ali virei a ti, ali te falarei, ali no meio das asas dos querubins. Querido, isso daí está escrito no livro de Êxodo, no capítulo de número 26. Deixa eu ver se eu não anotei errado aqui. Versículo 33. Não, anotei errado. Mas o Senhor diz assim: ali virei a ti, ali no meio das asas dos querubins, ali eu te falarei. Êxodo 25, 22. Achei. Êxodo 25, 22 diz assim: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver disposto na arca o testemunho que eu te darei.
E veja o 22. E ali virei a ti, e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins. Querubins são anjos, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar, ali falarei a ti, para os filhos de Israel. Então era um lugar especial, era um lugar onde Deus manifestava a sua glória. Santíssimo. Era um lugar tão especial que somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá dentro para oferecer, derramar o sangue do sacrifício perante o Senhor. Uma vez por ano. Sabe que dia era esse? O dia do perdão. O judeu chama de o Yom Kippur, aonde ele vai pedir a Deus o perdão por todos os pecados. Todos os pecados. Muito bem. E a palavra santo, santo, santo que existe na Bíblia? Repete 3 vezes a palavra. Por quê? Entenda, no hebraico não existe a figura do superlativo sintético, nem a figura do superlativo absoluto sintético. Figuras gramaticais. Vou dar um exemplo para simplificar. Quando uma pessoa é boa, mas ela é boa, 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 nós dizemos que ela é boníssima. Quando uma pessoa ela é cruel, né? Então ela é cruel, 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 ela é crudelíssima. Esse íssimo não existe. Por isso eles usam repetir 3 vezes a mesma palavra para dizer que a pessoa é o máximo do aspecto que está sendo abordado. Por isso que se diz santo, santo, santo. Quer dizer, nele habita a máximo, a plenitude da santidade. Isso só se usa 2 vezes na Bíblia. Uma está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, quando Isaías teve a visão do trono de Deus e os serafins. Serafins são anjos especiais que ficam o tempo todo na presença de Deus, servindo a Deus. E os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aparece também lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8, quando fala do altar de Deus, do ponto central onde Deus está, e havia 4 animais, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, o termo santo, 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 ele só é usado para quem? Ele só é usado para Deus. Ok? Muito bem. Vamos terminar? Vamos. E a nosso respeito, o que diz a Bíblia? Há 9 versículos da Bíblia que declaram a mesma coisa. Declara assim: sede santos, porque eu sou santo. Esse sede santos, ele pode ser interpretado como uma sugestão de Deus. Seja santo, porque eu sou santo. Ele pode ser interpretado como um conselho de Deus. Olha, sede santos, porque eu sou santo. Mas, querido, o sentido aqui é mais amplo do que isso. Porque Deus é Deus, Rei é Rei, Deus é Rei, Deus é Senhor. Então, quando ele diz, sede santos, porque eu sou santo, ele quer dizer que ele está dando para nós uma ordem. Sede santos, sede separados do mundo, sede aquele que vai viver no meu padrão, a minha palavra, sede santos, sede meus, meu povo. Amados, eu vou ler 3 versículos. Em Levítico, capítulo de número 20, versículo 26, diz assim, Deus falando para o povo: e ser-me-eis santos, porque o Senhor sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha lá, separei, tirei, tornei santo. Para quê? Para serdes meus. Sede santos, ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Um pouquinho atrás, no versículo do capítulo 19, no versículo
de número 2, já estou terminando, né? No versículo de número 2, diz assim, fala, ele falando a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes, santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Para terminar, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 15. 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ok? Em toda a vossa maneira de viver. Querido, ser santo, kadosh, é ser separado do mundo, é viver não mais o padrão do mundo, mas é viver o padrão maravilhoso de Deus, do nosso Deus. E o último versículo, olha o que Deus diz a respeito do povo dele, a respeito da igreja dele, a respeito daqueles que o têm como Senhor e Salvador. Preste atenção nesse último versículo, está na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Olha que bonito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de Deus, vou voltar lá, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia de Deus. Um estudo curto, simples, mas que nos dá uma boa noção sobre o que é a palavra santo. E é isso que o Senhor nos diz, sede santos. Separe-se do mundo, tome na tua vida o padrão de Deus e você vai ser imensamente abençoado por Deus. Querido, desculpe pelo tempo, Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz, fique no amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.